Bom, então vamos lá. Esse material é um material de uma apostila, que eu acredito que o professor até deva ter passado isso para vocês no começo do semestre, mas se eu não passei não tem problema nenhum, tá? Então, nós vamos estudar aqui algumas equações de retas. A primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é o seguinte: uma reta, ela sempre vai ser definida por dois pontos. Então, ela sempre vai passar por dois pontos, tá? Vamos chamar aqui de ponto A e vamos chamar aqui de ponto B. E a reta, ela sempre vai ter a mesma direção de um vetor, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que verificar, sempre que aparecer nas equações as letras minúsculas A, B e C, elas são referentes ao vetor. Sempre que aparecer as letras X, Y e Z, elas são referentes a um ponto. Sempre que aparecer as letras X, Y e Z acompanhadas de um número, por exemplo, 1, elas são de um ponto que eu conheço. Quando não tem um número, são pontos ainda desconhecidos. Então, tudo que o professor falou está nesse gráfico aqui. Ó. Tem uma reta R, que passa por dois pontos, no mínimo dois pontos, né? E ela tem a mesma direção, ela é paralela a esse vetor. Ou seja, se eu conheço a direção do vetor, eu conheço a direção da reta. Então, essa aqui é a primeira equação que a gente vai estudar. Chama equação vetorial da reta. Está lá em cima lá o nome dela. Equação vetorial da reta. Então, por exemplo, esse cara aqui são as coordenadas, ó, x, y, z. Então, é de um ponto. Que ponto? Um ponto que eu não conheço. x1, y1 e z1 são as coordenadas de um ponto. Esse ponto eu conheço. Ele é dado. E A, B e C são as coordenadas de um vetor. Certo? E o t, mais para frente a gente vai entender o que é esse tzinho aqui. Então, continuando. Primeira equação que a gente viu, primeira maneira de escrever uma equação de uma reta que a gente viu era a equação vetorial. Beleza, que é essa daqui, ó. Tá no slide anterior. A segunda maneira de escrever uma reta é da forma paramétrica, que nada mais é do que separar essa equação aqui em três. Então, separando essa equação em três, a gente chega nesse formato aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, que são as equações que a gente chama equações paramétricas. A equação reta definida por dois pontos. Tá, isso é muito importante, gente, porque às vezes no enunciado ele só vai te dar dois pontos. Então, por exemplo, tu tens um ponto A, tu tens um ponto B, tu sabe que a reta passa por eles, só que tu precisa de um vetor, porque tu precisa saber qual que é a direção dessa reta. Então, quando tu só tens essa situação, só tens dois pontos, qual que é a direção da reta? É a direção desse vetor aqui, ó, do vetor AB. Então, tu vai calcular o vetor, quem que é o vetor da tua reta que tu vai precisar? Vai ser o vetor definido por esses dois pontos. Vai ser o vetor AB. Está lá na aula de vetores, que nada mais é do que o ponto B menos o ponto A, tá? Que é o que está aqui, ó. Quando tu queres encontrar um vetor definido por dois pontos. Ó, o x2 vem do ponto B, o y2 vem do ponto B, o z2 vem do ponto B e o z1 e y1 e z1 vem do ponto A. Equações simétricas da reta. Todas elas, gente, todas as equações aqui, na verdade, elas partem daquela primeira lá. Daquela primeira que é a vetorial, ó, que é essa aqui, né? x1, y1 e z1 mais t, a, b e c, tá? Tudo vem daqui, certo? Então a gente fez o que no slide passado? A gente separou em três, que são essas que estão aqui. São as paramétricas. Ó. Daí daqui, o que a gente faz? A gente isola o t, iguala todo mundo. E a gente chega nesse formato aqui, ó, que é o que a gente chama de equação simétrica. Então já tem três maneiras diferentes de escrever a equação de uma reta.
isso aqui é uma condição para que 3 pontos estejam em linha reta. Por exemplo, assim, ó, eu quero saber, eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. E eu quero saber se eles estão em linha reta, ou seja, se a reta passa pelos 3 pontos. Então existe essa condição aqui, ó. Se tu fizer essa continha aqui e se a igualdade for verdade, significa que esses 3 pontos estão em linha reta. Tá? Na lista de exercícios tem um exercício sobre isso. Equações reduzidas da reta. Bom, então aqui é assimétrica, né? Aquela que a gente acabou de ver ali. Daqui, só um minutinho. Daqui, o professor não está acostumado ainda com essa mesa digital. A gente faz um malabarismo matemático e a gente vai chegar em outro modelo de equação de reta, que chama equação reduzida da reta. Então, fazendo um algebrismo com isso aqui tudo, a gente vai chegar, o professor já vai passar que isso aqui é mero algebrismo matemático, a gente vai chegar nisso daqui, ó, que são as famosas equações reduzidas. Então, eu saio lá da equação vetorial, aquela primeira, venho ali para a paramétrica, depois venho para a simétrica e agora eu venho para a reduzida. É um caminho, ó, tá? Mas é tudo a mesma coisa escrito de maneira diferente. Então está aqui a equação, y igual mx mais n, z igual px mais q, e o m, quem que é o m? O m está aqui, ó, lá em cima, ó, é a relação entre b sobre a. Lembrando do primeiro slide, b, a vem de vetor, são as coordenadas do vetor. Quem que é o n? Ó, o n está aqui, ó, tudo isso aqui, ó, essa equaçãozinha, ó. Então, b e a do vetor, x1, y1 do ponto. Como tem um número do lado, do ponto conhecido. Para outra equação, mesma história. O P, ó, C sobre A. Então, também do vetor, C, A, B, tudo do vetor. O Q, Qzinho, tá tudo aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó. C sobre A, também do vetor. E, ó, X e Z. Do ponto, tem um número, do ponto conhecido, tá? Tudo isso vai ficar mais claro na resolução dos exercícios, tá, gente? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui é bem importante também. Na verdade, toda essa apresentação é muito importante para você estar resolvendo a lista de exercícios, tá, gente? Então, por exemplo, como é que eu vou saber se essas duas retas, por exemplo, o exercício te pede assim, verifique se as retas são paralelas. Verifique se as retas são ortogonais. Verifique se as retas são concorrentes. Verifique se as retas estão no mesmo plano. Tudo esse tipo de coisa. Então, existe a condição para que duas retas sejam paralelas. Tá? Essa condição, deixa o professor passar. Tá aqui, ó. É a condição de paralelismo de duas retas. Que é essa condição aqui, ó. Então, tu tens dois vetores, tu tem um vetor V1, um vetor V2. Então, daqui tu vai ter os pontos A, B e C1, os coordenados. Aqui tu vai ter A, B e C2. E aí tu vai dividir todos eles. E se essa igualdade aqui for verdade, significa que as retas são paralelas. Ok? Vamos adiante aqui. Isso aqui, por condição de paralelismo, permite escrever. Então, também, quando, por exemplo, assim, ó, isso aqui é para a equação reduzida. Se a equação estiver naquele formato assim, ó, mx mais n ou z igual px mais q, aí tu não vai usar aquela equação ali que eu botei ali agora. Tu vai usar essa condição aqui, ó. Vai usar essa condição aqui, ó. Ou seja, tu vai pegar o m para uma reta, o m para outra reta, o n de uma reta, o n de outra... O n não, na verdade, desculpa. Vai pegar o m e o p. Vai pegar o m de uma reta, o m de outra reta, o p de uma reta e de outra. Vai fazer essa divisão e vai ver. Se for igual, significa que elas são paralelas.
Aí da mesma forma que a gente pode verificar se as retas são paralelas, a gente também pode verificar se elas são ortogonais. Então, como toda reta, vamos reescrever aqui, ó. Como toda reta, por exemplo, reta R1 tem um vetor, existe um vetor associado aqui que tem a mesma direção que ela, ok? Eu quero saber se essa reta R1, ela é ortogonal, ou seja, se ela forma 90 graus com uma reta R2. E essa reta R2 também tem um vetor associado a ela, ó. Um vetor V2. Então, como é que eu vou saber se elas estão ortogonais ou não? Se os dois vetores formam entre si um ângulo de 90, obviamente as duas retas também formam, se os dois vetores formam entre si um ângulo de 90, obviamente as duas retas também formam entre si um ângulo de 90. Então, a condição para que duas retas sejam ortogonais é essa daqui, ó. O produto escalar entre os dois vetores tem que ser igual a zero. Ó, a condição de coplanaridade. Opa, essa aqui é importante. Bom, como é que funciona isso? Aqui, por exemplo, deixa o professor desenhar aqui, tentar desenhar aqui. Tu tens um plano, por exemplo. Aí nesse plano tu tens uma reta. E aqui tu tens outra reta, fora daquele plano. Então significa que elas não são coplanares. Coplanar significa que as duas pertencem ao mesmo plano. Então a reta R1, essa caneta é muito ruim. Aqui, ó, reta R1 passa por um ponto A1 e tem a direção de um vetor V1. A reta R2 passa por um ponto A2 e tem a direção de um vetor V2. Esses dois pontos, eles também formam um vetor, que é o vetor definido por esses dois pontos, o vetor A1, A2. Que a gente viu como é que se acha, vetor definido por dois pontos. Como é que eu vou saber se elas são coplanares? Tu vai fazer o produto misto. O produto misto tem que ser zero. O produto misto entre quem? Entre esse vetor V1, entre o vetor V2 e o vetor definido por esses dois pontos A1 e A2. Então, tu vai lá, acha quem é o vetor V1, acha quem é o vetor V2, acha quem é esse vetor, joga aqui, ó, no produto misto. O professor gravou um vídeo aqui só sobre o produto misto aí, antes da avaliação, tá? Um vídeo bem completo, que nada mais é do que montar a matriz com os dados dos vetores e resolver por sarros o determinante. E aí, se der igual a zero, significa que elas estão no mesmo plano. Ok? Posição relativa de duas retas. Isso aqui o professor vai pular, porque lá nos exercícios tem um exercício sobre isso, para calcular ponto de intersecção, e o professor fez um vídeo bem longo lá ainda. Tá? Então vamos adiante. Isso aqui. Reta ortogonal a duas retas. Ah, isso aqui é importante. Acho que é o exercício 16 que trata sobre isso. Gente, aqui ó, tu tens um vetor V2, tu tens um vetor V1. Esse vetor V1 vem da reta R1. Esse vetor V2 vem da reta R2. E esse cara aqui, ó, essa reta aqui, ela está ligada a esse vetor, ó. O importante destacar aqui que é o seguinte, ó. Tu tens um vetor V2 e um vetor V1, tá? Quando tu fizer o produto vetorial entre V1 e V2, esse produto vetorial vai te dar um outro vetor. Vamos chamar de V aqui. Se o vetor V1 ele está assim, o vetor V2 está assim, por exemplo, ó, obrigatoriamente o resultado do produto vetorial ele faz um ângulo de 90 graus com os dois vetores aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um vetor V1, esse aqui é um vetor V2. Esse que está vindo aqui para cima, ó, é o resultado do produto vetorial entre os dois. Ó, V1 vetorial V2. Quando tu for lá no exercício, o professor tenta explicar isso aqui de novo. Tá? Ponto que divide um segmento de reta numa razão. Isso aqui, por exemplo, tu tens aqui uma reta, tu tem um ponto conhecido, outro ponto conhecido, que vamos chamar de P2 e P1, e tu quer descobrir um ponto aqui
que divide esse segmento aqui numa determinada razão, ou seja, numa determinada proporção. Só um minutinho, o senhor não está conseguindo, aqui. Numa determinada proporção que chama de R, de razão. Aí existe uma equação para a gente fazer isso, que é essa equação aqui, ó. Abrindo essa equação aqui, tu chega nisso aqui tudo. Se tu resolver isso aqui tudo, tu vais encontrar quem é esse ponto aqui, ó. Tem um exercício também lá sobre isso. Tá? Isso aqui é a mesma coisa agora. Ponto que divide um segmento de reta no meio é a mesma coisa, tá? Só que daí na razão aqui seria... Ah, daí que é outra equaçãozinha, desculpa, na verdade. Que na verdade é no meio, né? Ó. Divide no meio. Então aquela razão é um meio, né? Tá aqui a equaçãozinha para te calcular já prontinho, ó, caso precise.